Olá pessoal, que bom, estamos juntos novamente aqui no grupo de amigos online. Nós estamos fazendo o estudo dessa apostila, chamados aqui para perseverar, o desafio da perseverança na vida do discípulo. E a gente parou no estudo número 2, quando a gente estava fazendo uma análise da primeira pressão externa que a gente denomina como mal entendido. E o mal entendido, ele acaba gerando uma crise de relacionamento. A gente ressaltou isso. E por que a gente diz que o mal entendido é o aguilhão paralisante da humanidade caída? Por causa da nossa velha natureza, do nosso egoísmo, do nosso individualismo, a dificuldade que a gente tem de amar, de liberar perdão, de ser generoso, de ter paciência. Isso vem da nova criação, entende? Na velha criação é complicado, é competição, é disputa e é quebra de relacionamento, ok? Para a gente se localizar e entender daquilo que nós estamos tratando aqui. E nós paramos no estudo número 2 do mal entendido. A gente deu uma parada para acabar de completar o assunto de como vencer essa questão do mal entendido, né? E eu vou retomar daqui para ver se no tempo que nós temos aqui a gente consegue fechar o nosso estudo, ok? Então vamos lá. Quando nós temos um problema, você precisa falar com Deus, verbalizar, tem que abrir a boca e falar, porque Deus é uma pessoa e pressupõe um relacionamento onde ninguém fala é meio esquisito, não é mesmo? Então nós precisamos verbalizar, expressar, manifestar aquilo que se passa no nosso coração. E a fé, aí nós temos aqui, vamos pegar duas coisas com relação a verbalizar. Primeiro, a questão do pecado, eu tenho que verbalizar diante de Deus, confessando, ok? Primeiro ponto. Segundo ponto, a minha fé se expressa verbalizando, emitindo comandos proféticos em função da palavra de Deus, que é viva, que é poderosa, que é fiel e que é eficaz. Está vendo como que são as coisas? Então, nós temos que ter bem claro, uma convicção bem clara da necessidade de conversarmos, de verbalizarmos as nossas coisas no nosso relacionamento com Deus. Davi fez isso. Vinha o problema, a pressão, a circunstância, ele estabelecia a verbalização daquela situação diante de Deus. E normalmente quando a gente conversa com Deus, a gente levanta as promessas, a gente levanta os princípios, a gente levanta a palavra, porque Deus é fiel à sua palavra, ok? É assim que a gente conversa. E, por outro lado, nós temos que ser sinceros naquilo que a gente expressa diante de Deus, né? Porque quem que consegue enganar a Deus? Ninguém. Então, o caminho mais fácil, o caminho sem problemas, é o caminho da transparência e da sinceridade. E quando nós passamos por uma crise, e aí vem a questão do mal entendido, o outro levou para o lado pessoal, aí vem a questão das feridas e tal, e não era a nossa intenção, eu tenho que colocar isso diante de Deus, porque se for para mim entrar no conflito e tentar resolver por mim mesmo,
a crise aumenta. Tem hora que a gente tem que entregar nas mãos de Deus e falar: Senhor, eu não consigo resolver esse problema. É só a tua mão poderosa pode fazer isso. Então isso traz a figura da quietude, da minha quietude diante de Deus, pedindo e permitindo que Ele entre na situação para resolver o problema. Porque senão eu vou começar a reclamar, eu vou começar numa atitude de vingança, de querer tirar satisfação. Isso não vai resolver nada e vai impedir o agir de Deus. Então a gente tem que se calar, se aquietar, descansar na fidelidade de Deus, com uma consciência limpa diante de Deus e falar: Senhor, interfira nessa situação. Porque não tem como você mexer lá dentro do entendimento do outro. E se o outro não estiver aquebrantado, com o coração aberto para que você possa fazer um acerto, aonde que vai parar essa conversa? Não vai dar certo, não é mesmo? Então, para mudar a disposição do outro, é Deus que vai ter que trabalhar isso. Não é eu forçando a barra e fazendo pressão que eu vou conseguir, não é? E se o outro agiu ou está agindo de uma maneira maliciosa contra mim, cabe a Deus trazer correção na vida dele, não é mesmo? Não sou eu que vou estabelecer a retribuição. A Bíblia diz que a retribuição é algo que pertence a Deus. Porque Deus é Deus, Ele é perfeito, Ele sabe julgar todas as coisas com justiça, com retidão. E Deus ama as pessoas, tanto a minha pessoa, que às vezes está sendo prejudicada, como o outro. Deus ama os dois e quer trabalhar os dois, e quer restaurar os relacionamentos. Mas eu não posso agir simplesmente porque as minhas emoções estão alteradas. Ok? Então a gente tem que ter esse cuidado para não tomar a dianteira e agir com precipitação. Agora, eu não posso admitir, se eu for uma pessoa inteligente, eu não posso admitir tocar a minha vida para frente com um mal entendido não resolvido e aquele ressentimento, aquela amargura, e isso vai pesar na minha vida. Porque vai acabar trazendo uma prisão na minha vida, um relacionamento quebrado que fica improdutivo, né? Não é saudável. E então eu não posso levar para o lado pessoal e deixar que isso se transforme numa prisão na minha vida. Não, eu fui chamado para ser livre. Aí eu libero perdão, se eu tiver que chorar, eu choro aos pés do Senhor, e o Senhor vai cuidar dessa situação, com certeza. Ok? A gente tem que ter esse tipo de prudência. A justiça própria vai ser uma guerra, porque eu tenho os meus interesses e o outro tem os seus interesses. E quem é que está certo? Quem é que pode julgar? Só Deus pode entrar nessa história. Agora, em função da nova criação que agora governa e direciona a minha vida, eu sou da paz, eu sou do amor, eu sou da misericórdia e eu libero perdão. Por quê? Porque eu não quero ficar estacionado na vida. A vida continua, ela não para. E eu não posso parar porque houve um mal entendido e eu não vou permitir que aquele mal entendido se transforme num aguilhão para ficar me cutucando o tempo todo e tirando a minha paz. Não, de maneira nenhuma. Ok? É nesse sentido que eu estou chamando a atenção. E Deus não pode decidir contra a verdade. Esse é outro aspecto importante que a gente tem que prestar atenção. Deus age de forma reta, justa.
Então, se tem alguma coisa no meu procedimento, na minha atitude, que não é verdadeira, aí complica. Eu tenho que pedir perdão e eu vou ter que fazer o conserto, porque a minha atitude não está correta. E como é que Deus vai me defender estando numa posição falsa, de falsidade, de alguma coisa que não procede, que não se sustenta diante de Deus? Então eu tenho que avaliar esse lado também. Se o outro está totalmente errado, aí eu tenho que entregar nas mãos de Deus, porque não cabe a mim condenar o outro. Entende? Porque isso vai trazer consequências na minha vida espiritual. E olha, como é que a gente cresce? A gente cresce passando por crise, a gente cresce nesse processo de enfrentamento de obstáculos e de toda sorte de dificuldade. Então, passando pela crise, Deus trabalha a minha maturidade. E quem sabe, né? Deus também trabalha a maturidade do outro. Ok? E eu tenho que crer que Deus é o meu juiz, Deus é aquele que me defende, Deus é aquele que vai à minha frente e batalha as minhas pelejas. Não sou eu que resolvo as coisas na marra. Ok? Eu tenho que aprender a deixar Deus trabalhar, para que Ele faça tudo direito, né? Porque só Ele consegue fazer isso, ok? E o outro que está falando demais, está avolumando a situação, é Deus que vai tratar com ele. Não sou eu que vou tirar satisfação e criar mais confusão. E eu tenho que aprender a andar como filho. Filho tem pai, e pai defende o filho. Não é? A gente tem essa analogia na família biológica. Na família espiritual é a mesma coisa. Eu não sou nenhum órfão que está abandonado no mundo. Não, Deus é quem luta por mim, Deus é quem faz justiça por mim, é Deus que me levanta em honra, por causa da minha confiança e da minha dependência dele, ok? Então não vamos aceitar feridas, porque isso vai atrapalhar a nossa vida. E vamos aprender a esperar em Deus. Esse é um problema que a gente tem por causa da nossa ansiedade, por causa da nossa justiça própria, que a gente quer tirar satisfação, não é? Não, deixa Deus agir, entrega nas mãos dele, nas mãos do Senhor, e ele vai agir, ok? Mas eu não posso perder o foco, porque esperar em Deus não é passividade. Esperar em Deus é você continuar com a sua vida espiritual, de intimidade com o Senhor, ocupado na igreja e seguindo em frente, e entregando nas mãos do Senhor essas coisas que acontecem. Esse é um lado da nossa atitude. O outro lado que eu tenho falado bastante é da prudência. Olha, muitas vezes a gente entra em confusão porque a gente não é prudente. A gente age assim de forma intempestiva, vai entrando nas coisas sem avaliar, sem orar, sem depender da direção de Deus, e a gente acaba estabelecendo relacionamentos de conflito, e depois para sair do conflito é complicado. Então, antes de entrar, antes de estabelecer qualquer vínculo, antes de você estabelecer ali uma interação, você tem que avaliar a maneira como você vai se comportar, até onde você pode ir, o que você vai falar, porque o outro pode interpretar de outra forma. Nós já falamos um pouco sobre isso da última vez. Então isso fala de prudência. Não entrar de forma gratuita, ingênua, em situações de confusão, porque o outro também tem problema. E uma outra coisa
para a gente fechar esse tópico, é a questão da comunicação clara, que tem a ver com a prudência também. Fale pouco, fale somente o necessário, veja bem como você vai falar, em que ambiente você vai falar, porque tudo isso pode trazer tumulto na comunicação e criar um mal-entendido. A gente tem que ter um pouco mais de paciência, de vigilância, de cuidado nessas horas, porque consertar o erro depois vai ser muito mais difícil, tá bom? Agora eu quero trazer um aspecto aqui que tem a ver com tudo isso, mas para a gente refletir um pouco. Nós temos aqui no livro de Provérbios, capítulo 25, versículos 21 e 22, se o teu inimigo, aqui já está falando de alguém que se levanta contra você, tiver fome, dele de comer. Não é amigo, é inimigo. Se tiver sede, dele de beber. Porque assim, ou seja, agindo dessa maneira, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor te recompensará. Está no livro de Provérbios, e depois Paulo, no livro de Romanos, capítulo 12, do versículo 18 a 21, ele reafirma a mesma coisa, só que ele vai um pouco mais além. Se possível, no que depender de você, viva em paz com todas as pessoas. Paz, não é briga, não é confusão. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos. Olha aí. Mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, a retribuição. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então não é para mim tirar satisfação, para mim ir para cima, botar em pratos limpos, sabe? Esse tipo de atitude só abre brecha para demônios e impede o agir de Deus, porque você tomou a iniciativa e não deixou para que ele cuidasse do assunto. Olha para você ver. Façam o contrário, continua Paulo falando aqui em Romanos. Se o teu inimigo tiver fome, dele de comer. Aí ele está sacando aquilo que foi dito em Provérbios. Se tiver sede, dele de beber. Por quê? Fazendo dessa maneira, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, ou seja, justiça própria, ok? Mas vença o mal fazendo o bem. Paulo estabelece um princípio de comportamento nos termos da nova aliança, na qual nós estamos. Ou seja, a vingança não pertence a mim. Isso é uma coisa de Deus, tá bom? E não pague o mal com o mal, mas pelo contrário, porque senão vai entrar um aguilhão aí na tua vida e vai trazer prisão na tua vida. E quando nós orarmos por uma situação dessa, quando alguém comete uma injustiça contra nós oramos no sentido de que Deus intervenha, é Ele, não sou eu, e que Ele faça justiça, Ele, não eu, e que, através do meu comportamento perdoador, pacífico, pacificador, o Espírito Santo possa trabalhar na consciência do outro, e quem sabe um espírito de arrependimento venha sobre a vida do outro e Deus possa trazer conserto e restauração.
Eu sempre digo, Deus é um Deus de restauração. Ele não perde nenhuma situação, nenhuma crise, nenhuma circunstância, no sentido de trabalhar a nossa maturidade, o nosso arrependimento e a mudança na nossa vida. Mas não sou eu que vou mudar o outro, é a mão de Deus pela operação do Espírito Santo. Eu tenho que ter convicção disso, porque senão eu vou querer andar armado, eu vou querer tirar satisfação e vou sair numa briga, senão eu vou contratar meia dúzia de advogado, eu vou contratar um monte de segurança. Olha só para onde que a gente vai, para uma guerra. E será que esse tipo de coisa funciona contra demônios? Claro que não. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra forças espirituais do inferno que estão mexendo na vida das pessoas e nos relacionamentos, senão não tem vitória. É difícil, né? Porque vai contra o espírito do mundo. O espírito do mundo é o seguinte, é olho por olho, dente por dente. Só que a palavra não traz fundamento para a gente sair atirando. É complicado, é difícil para a gente entender, porque vai contra a maré da vida que nós temos nesse mundo, ok? E toda vez que eu chamo a iniciativa de fazer justiça para mim, eu excluo Deus da equação, e isso é um problema. Porque a minha luta é contra as forças espirituais da maldade, demônio. Como é que eu vou sair no tapa com um demônio? Isso não existe, não é? Nem os anjos agem dessa maneira, ok? Então a gente tem que ter um pouco de cuidado para que a gente não tome a dianteira achando que a vingança é uma questão que eu tenho o direito de obrigar Deus a fazer do jeito que eu quero. Aí a minha oração acaba se tornando uma oração feiticeira. Senhor, vai lá e destrua o meu inimigo. Mas vem cá, Jesus não morreu por ele também? O sangue derramado na cruz não foi por ele também? E quem sou eu para entrar no meio desse negócio? Está entendendo? A gente vai entrando numa confusão espiritual. E se eu bato a porta na cara de alguém porque agiu com injustiça em relação à minha pessoa, como que eu vou pregar o evangelho para ele depois? Isso vai criando um buraco negro, né? Que a gente não consegue administrar. Por isso que nós somos pacificadores e nós somos pessoas que liberam perdão. Para que, quem sabe, o Espírito Santo possa trabalhar na vida do outro. Deus não teve misericórdia da minha vida? Teve. E por que eu não posso ter misericórdia da vida do outro? Afinal de contas, eu sou melhor do que ele? Então a gente tem que começar a colocar isso na balança para a gente ser um pouco mais cauteloso. Ok? Nós fomos reconciliados com Deus pelo sacrifício de Cristo. Nós éramos inimigos de Deus, num estado de rebeldia contra Deus, e Jesus subiu naquela cruz por amor. Ninguém merecia nada. Ele subiu por amor, pagou o preço, e agora Deus oferece o perdão para aquele que crê. Não é? E eu também tenho que perdoar. Aí, quando na Bíblia nós encontramos a expressão 70 vezes 7, isso significa que se o teu irmão pecar contra você, libera perdão. Pecou de novo, libera perdão. Eu não posso reter perdão, porque isso vai trazer maldição na minha vida. Ok? Esse é um lado da questão. E para encerrar, eu trago o outro lado também. De novo,
a questão da prudência. Se eu vou fazer um contrato com uma pessoa e essa pessoa, o currículo dela não é confiável, porque eu tenho que ser prudente, eu tenho que investigar, eu tenho que levantar informações, eu não vou fazer contrato com essa pessoa. Para quê? Para entrar numa confusão e depois ter que resolver uma briga? Não, de jeito nenhum, não sou obrigado a fazer contrato com ninguém. Estão entendendo? Às vezes, por falta de vigilância, de prudência, de um protocolo de segurança, eu entro numa barca furada e depois eu fico clamando diante de Deus para me tirar daquela confusão. E é Deus quem peleja as nossas batalhas. E a nossa batalha é vencida pela fé. A minha fé que confia em Deus e espera em Deus. Ok? Medite sobre isso. Os assuntos não são muito confortáveis, eles incomodam um pouco, mas nós temos que olhar para os termos da nova aliança para que a nossa vida seja alinhada com o coração do Senhor que nos comprou. Ok? Que o Espírito Santo traga entendimento ao teu coração, que você tenha uma semana abençoada e eu conto com você a semana que vem. Um grande abraço.